coube-me apresentar este investigador, que apesar de novinho, acho que é uma jovem promessa, como dizia também o seu professor, uma jovem promessa da investigação norte-americana, sobretudo normalmente com temas que fogem um bocadinho a investigação norte-americana assim de topo. E portanto, primeiro traz-se de Portugal. Bom, a questão do investigador da ecologia é interessado por Portugal. Depois tem outra característica fantástica dele, que é gosta de se imiscuir na cultura local. O que também foge ao parâmetro daquele americano que nós conhecemos. Atenção, não tem nada contra os americanos. Mas de facto, conhecendo um bocado o treino, com um rapaz novo, tem 26 anos, mas foge um bocado àquele estereótipo que nós temos do americano. Portanto, aliás, o próprio já lhe disse isto. Mas de qualquer forma, portanto, avançando, ele é um jovem investigador, nasceu em 93, em Sacramento, para quem não sabe é a capital da Califórnia, ao contrário do que eu também pensava, enfim, que era Los Angeles, mas não é Los Angeles, portanto a capital da Califórnia é mesmo Sacramento. E depois de acabar o liceu, ingressou em 2011 na Butte College, no norte da Califórnia, onde concluiu o bacharelato em Antropologia. Em 2013, ingressa na Universidade da Califórnia, Berkeley, onde está hoje, concluiu o mestrado em Antropologia também, e onde atualmente se encontra a fazer o doutoramento na mesma área de investigação. E foi aqui, nesta fase, que ele nos chegou a Santarém. Foi à procura de um objeto de trabalho, um estudo, portanto já tinha tido contacto com outros investigadores que têm estado a Simon Fraser University do Canadá, em Vancouver, têm estado a trabalhar connosco e, portanto, a comunidade científica vai partilhando o seu conhecimento e, portanto, o Dr. Trombley teve conhecimento, de facto, da existência de algumas séries osteológicas humanas aqui para estudar, que, no fundo, aproveitar essa disponibilidade, que é uma coisa que, enfim, na América do Norte, seja nos Estados Unidos ou no Canadá, é muito complicado ter acesso aos ossos humanos, sobretudo pelas leis relacionadas com os nativos, e, portanto, aqui poderia, no fundo, fazer todo o tipo de trabalho que pretendia. Ele é também um dos investigadores do Williamania Human Remains Research Project, que é uma colaboração entre investigadores da Universidade de Berkeley, Michigan, nos Estados Unidos, as duas, Cambridge e La Sapienza, em Itália. Portanto, é titular de uma bolsa Fulbright de investigação, é, digamos, um bioarqueólogo, especialista em análise de restos humanos, restos esqueléticos humanos de contextos funerários arqueológicos, e a temática principal da sua investigação, na qual ele está a centrar a sua tese de doutoramento, é das comunidades medievais cristã e islâmica que ocuparam aqui o território escalabitano. Nestes últimos anos, 3 ou 4, tem de facto colaborado connosco, com o município de Santarém, como Museu Municipal, portanto, através da sua equipa municipal de arqueologia. É membro do Centro de Investigação professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. É de facto, como já falei, um promissor investigador norte-americano sobre a bioarqueologia das populações do passado. Este é digamos que assim, o CV rápido e oficial dele. Tem depois outras coisas off the record, não é? Portanto, aquelas coisas interessantes, que é um aficionado da cozinha, não me parece, mas é. E, portanto, ele gosta de cozinhar. E uma das coisas que ele está a recolher, que é interessante, e aí se vê também, digamos que o importante que ele dá ao facto de gostar do entrosamento dentro da comunidade local onde está inserido e procurar conhecer cada vez mais, além da questão de ir apresentar esta comunicação em português, o que não é fácil. Ele está nas viagens que tem feito pelo país, onde recentemente esteve cá com a sua atual noiva, aliás, que ele pediu em casamento nas Portas do Sol, portanto, é curiosidade, esta não. Bom, e portanto, ter recolhido algumas receitas culinárias pelo país e que no fundo está a tentar fazer, digamos, que ali um livrinho, quem sabe, se a arqueologia não der nada, não, portanto pode ser, bem fizemos num futuro próximo, mais não um chefe Olivier, mas um bombeiro, com cozinhas, com receitas da cozinha portuguesa.
De facto, portanto, fora brincadeira, portanto, é de enaltecer esta aplicação. Não é normal, mesmo com os investigadores canadianos que temos recebido aqui, não há um entrosamento tão grande dentro da própria comunidade. É uma pessoa que se entrosou, aliás, e portanto, uma dessas em que se vê isso é precisamente o facto de ser membro aqui do Centro de Investigação, de querer, no fundo, imiscuir-se na sociedade escalabitana, ao ponto de adorar o bom bolacha frente lá para mas, de qualquer forma, vai apresentar a comunicação em português, o trabalho que anda a fazer, e, portanto, aquilo que eu posso dizer mais é agradecer este trabalho que está a ser feito, meritório, está a ser feito por ele em diferentes áreas. Não sei se ele vai falar ou não disso, mas existem aqui, de facto, algumas abordagens muito sui generis da forma como se tem trabalhado a arqueologia e, sobretudo, a arqueotanatologia. Não vais falar nisto? Portanto, na parte da área, o que é a arqueotanatologia e perceber o quão importou alguns dos avanços técnicos que estão a ser lançados agora, apesar de já os tempos vão lançar, sobretudo em 2004, 2005, relacionados com os caracóis, já vão perceber quem gosta de caracóis. E, portanto, é de enaltecer o trabalho que ele está a fazer, João Bucalar. Só queria agradecer, de facto, publicamente toda esta dedicação e todo o manancial de informação que está a ser produzido, e seria ótimo que Santarém, de facto, continuasse a ter esta visibilidade internacional que está a ter, neste caso, na América do Norte, sobretudo, com alunos deste gabarito que vêm para cá e, no fundo, aproveita e tenta dinamizar e potenciar todas as capacidades arqueológicas que Santarém tem. Portanto, para ele, pedimos uma salva de palmas e muito obrigado. A disciplina, a antropologia, porque o que acontece nos Estados Unidos é um bocadinho diferente do que acontece em outros países. Ou seja, a antropologia nos Estados Unidos é uma disciplina mais geral e temos quatro subdisciplinas sob o chapéu de antropologia. Temos antropologia sociocultural, este é o estudo das outras culturas, onde o antropólogo faz entrevistas, que nós chamamos etnografia. Também temos antropologia linguística, este é o estudo das línguas em todo o mundo. Temos arqueologia é o estudo do passado humano pelos materiais que as pessoas no passado deixaram. E, finalmente, temos antropologia física ou biológica. Este é o estudo dos primatas, os antepassados e toda a variação que encontramos no corpo humano. E, finalmente, porque eu sou um bioarqueólogo, é uma subdisciplina sobre arqueologia e antropologia física e biológica. Então, o que é bioarqueologia? Bioarqueologia é o estudo contextual dos ossos humanos nos sítios arqueológicos. É uma mistura de biologia esquelética, arqueologia, antropologia e história. Historicamente, os ossos dos sítios arqueológicos foram deixados, ou seja, os arqueólogos mais antigos achavam que os ossos não tinham nenhuma informação importante e, portanto, os arqueólogos levaram o crânio, mas não analisaram o resto do corpo. Mas hoje em dia temos um conhecimento que os ossos são um sistema, um órgão vivo que sempre está a responder aos nossos movimentos. Por exemplo, se eu começasse a jogar o ténis amanhã, todos os dias, em 10 anos, teria um número, este osso no braço, completamente diferente do que hoje. E por isso o esqueleto está vivo, sempre está a responder e a remodelar aos nossos movimentos e necessidades. Sempre está a transformar. Por causa disso, eu gosto muito da frase do sociólogo Pierre Bourdieu, que diz: o corpo é o sítio da história incorporada. E conseguimos ver isto no esqueleto humano. O esqueleto é uma fonte de informação do indivíduo semelhante a um arquivo. Ossos diferentes guardam informações de diferentes períodos de nossas vidas. Por exemplo, os dentes formam-se entre 3 meses e 18 anos em anos, semelhante às árvores. Aqui temos uma foto que eu tirei com o microscópio destes anos. E cada anel coincide com mais ou menos 8 dias. Portanto, conseguimos analisar estes anos e contar estes anos para obter informação do crescimento do indivíduo. Também,
o canal vertebral tem informação da nossa vida. Ou seja, esta dimensão anterior-posterior forma-se entre 3 e 5 anos. Mas esta dimensão acaba aos 15 anos. Portanto, conseguimos comparar estas dimensões para obter a informação da adolescência e pós-adolescência. Também tem, por exemplo, o tártaro, que é um registro dos últimos 6 meses da nossa alimentação antes de morte. E, finalmente, temos os ossos longos, já falámos sobre isso, que são um registro dos últimos 10 anos antes de morte. Por exemplo, eu tenho 26 anos, mas os meus ossos longos têm informação de quando eu tinha 6 anos. Os meus dentes têm informação de quando eu tinha 3 meses até eu ter 18 anos, enquanto o meu canal vertebral tem informação de quando eu era criança. Mas o tártaro dos meus dentes, se eu não limpasse os meus dentes, guarda a minha alimentação nos últimos 6 meses. Neste caso, por causa tenho estado aqui em Portugal pela Bolsa de Fulbright desde setembro, o meu tártaro provavelmente é uma reflexão de muita comida portuguesa e escalabitana, sobre pedra, vampiros e celestes. Por fim, podemos obter muita informação do crescimento do indivíduo, mesmo que sejam mais velhos. E por causa disso, mais uma vez, eu gosto daquela frase do Pierre Bourdieu: o corpo é o sítio da história incorporada. Por causa disso, eu gostaria de falar e explicar a inter-relação entre a religião e o corpo vivo, neste caso, os ossos. Ou seja, a religião pode afetar o corpo diretamente e indiretamente. Por exemplo, diretamente, o ato de rezar ou orar em várias religiões requer movimentos físicos. Por exemplo, aqui vemos que a ação repetitiva a orar, mesmo na fé cristã e islâmica, pode deixar marcas no tornozelo, nos ossos do tornozelo. Também a religião pode afetar o corpo indiretamente. Por exemplo, a religião pode mudar o que um crente deve comer ou não deve comer. A religião pode influenciar a alimentação, declarando quais alimentos são proibidos. Portanto, a alimentação, influenciada pela religião, pode afetar o corpo, como o ambiente oral e o nível químico dos ossos. A religião tem uma relação muito forte com o tratamento do corpo, depois de morte, ou após a morte. Por muitos anos, arqueólogos funerários têm dito que os mortos não se enterram sozinhos. Ou seja, tem que ser uma outra pessoa, ou uma comunidade, a enterrar o corpo. O tratamento do corpo após a morte, pelo menos na Idade Média, é uma questão religiosa. Diferentes crenças religiosas de vida após a morte geralmente influenciam a maneira como o corpo é tratado na morte. Por exemplo, temos aqui um exemplo do sítio do Arco de Reis. Este é um indivíduo islâmico. Os islâmicos normalmente estão enterrados no lado direito, com a cabeça virada ao leste, para Meca. Não têm nenhuma roupa ou artefactos, porque o corpo foi enterrado num lençol chamado um kafan. Às vezes, enterramentos islâmicos podem ser mais superficiais ou mais altos, por causa de ouvir o chamamento para a oração da morte. Este é diferente do que acontece com o enterramento cristão, no mesmo sítio, do Arco de Reis, por exemplo. Normalmente os cristãos estão enterrados de costas com as pernas estendidas, não têm uma orientação específica ou rigorosa, têm roupa, ou podem ter roupa ou artefatos como lâminas, fivelas, cintos, botões. E, portanto, conseguimos dizer que o tratamento do corpo após a morte, durante a Idade Média, é uma reflexão das crenças religiosas. Neste sentido, eu gosto muito de dois conceitos de caminhos de vida e caminhos de morte. Vamos começar com caminhos de vida, life ways. Caminhos de vida é a maneira como um indivíduo vive a sua vida, os espaços que ocupa, os rituais em que participa e os alimentos que come. É fortemente influenciado pela cultura, religião, identidade, agentes e fatores externos. E a metodologia de antropólogos para tentar reconstruir caminhos de vida é bioantropologia, ou estudo dos restos humanos, arqueologia e fontes históricas. Este é diferente do caminhos de morte. Caminhos de morte é o conceito de ver a morte como um processo,
com fases várias de decomposição, inchaço, decadência, esqueletização e mais. E por causa disso eu gosto muito da frase do antropólogo Timothy Ingold, que diz: a morte não é algo que começa aqui ou acaba aí, mas sempre está a acontecer. E a metodologia para reconstruir caminhos de morte no passado é tafonomia. Este é o estudo dos processos que afetam o corpo depois da deposição, e a arqueologia funerária. Portanto, conseguimos dizer que a religião pode afetar o nosso corpo em vida e o tratamento do nosso corpo após a morte. Então, o que eu queria fazer, eu gostaria de conjugar essas metodologias e perspectivas diferentes para tentar elucidar mais sobre as inter-relações entre maneiras de viver, maneiras de cuidar dos mortos, religião e a religião na comunidade escalabitana durante a Idade Média. Então, a minha dissertação é principalmente uma abordagem comparativa religiosa entre os muçulmanos e os cristãos. É verdade que não temos muita informação sobre a comunidade judaica destes sítios porque não foram enterrados nestes cemitérios. Portanto, a minha dissertação é sobre os muçulmanos e os cristãos. E as minhas dúvidas principalmente são: qual é a relação entre fé durante a Idade Média e caminhos de vida e caminhos de morte? Como essa identidade religiosa pode explicar a variação que observamos nos restos humanos? E o que contam os corpos, os materiais arqueológicos e as sepulturas que as fontes históricas não fazem? Ou seja, o que aprendemos sobre a comunidade escalabitana quando empregamos uma abordagem bioarqueológica? E estou a realizar esta dissertação em dois sítios, de duas coleções arqueológicas de dois sítios arqueológicos desta cidade. O sítio da Avenida 5 de Outubro e o sítio do Lago de Mouros dos Reis. Vamos falar primeiramente sobre a Avenida 5 de Outubro. Esta foi escavada entre 2007 e 2009, onde se encontraram mais de 200 enterramentos, a maioria deles islâmicos, também com outros materiais arqueológicos, e com uma cronologia entre a época romana e o período medieval. Também temos o sítio de Lago de dos Reis, que foi escavado entre 2004 e 2005, onde se encontraram um monte dos indivíduos, mais de 639 enterramentos, principalmente duas necrópolis. Uma necrópole islâmica do século IX e uma cristã do século XV, mas esta vai ser confirmada. Ou seja, eu, em colaboração com o Museu Municipal de Santarém e um laboratório nos Estados Unidos, estamos a procurar as primeiras datações de radiocarbonos destes sítios para ter mais informação sobre a ocupação islâmica e a ocupação após a conquista cristã. Devemos ter os resultados em maio e estou pessoalmente muito contente e animado por esta análise. Vou falar principalmente sobre este sítio do Lago de Mouros dos Reis, porque é um sítio arqueológico muito grande e tem enterramentos suficientes para tentar revelar padrões. Pronto, vamos começar com os caminhos de vida e vou falar sobre produção artesanal, saúde bucal e alimentação, higiene oral, relações familiares, stress durante o crescimento e a estrutura. Vamos começar com produção artesanal. Ou seja, queria mostrar marcas de produção artesanal nos ossos, nos restos humanos. Aqui vemos vários dentes com sulcos ou entalhes. E isto acontece quando uma pessoa coloca um alfinete, uma fibra, entre os dentes. E esta ação repetitiva pode deixar uma marca nos dentes. Portanto, o que eu queria fazer, eu queria analisar a prevalência destas marcas e comparar esta prevalência entre os grupos diferentes, como entre os grupos funerários, entre os jovens e os idosos, e entre masculinos e femininos, por exemplo, para ter mais informação desta prática. Também, os dentes têm muita informação sobre a saúde bucal, alimentação e higiene. Conseguimos ver aqui doença periodontal e desgaste. Doença periodontal é este espaço entre os dentes
que normalmente acontece quando a gengiva está inflamada e, portanto, o osso normalmente fica mais como uma esponja. E o desgaste acontece quando uma pessoa, o grau de desgaste normalmente significa uma dieta com uma textura mais rija, mais dura. Também observamos no sítio do arco dos reis muitas lesões de carióças. Estas acontecem quando a boca tem um ambiente ácido e este ácido corrói o esmalte. Estas lesões formam-se normalmente por causa de uma alimentação mais rica em hidratos de carbono e ou açúcares. E também, finalmente, temos inflamação periápica ou abscesso. Então, conseguimos comparar a prevalência destas lesões entre vários grupos a tentar reconstruir a alimentação e saúde bucal. E eu penso que os dentes dos muçulmanos serão maiores do que os dentes cristãos. Porque existe uma tradição muito longa no Islão para cuidar dos dentes. Aqui temos 3 exemplos de Sunnah, ou os registros dos santos profetas do Islão, que mencionam o conceito de miswak. Primeiramente, temos: se eu não sentisse que seria difícil para mim nenhuma, crentes ou pessoas, eu teria ordenado a elas que fizessem miswak a cada wudu, ou ablução. Cria o hábito de realizar miswak, pois é meio de limpar a boca e o meio de atingir o prazer de Allah. Finalmente, temos: quando qualquer um de vocês estiver à noite para oferecer salam, você deve limpar os seus dentes com um miswak, porque quando você recita o Alcorão, o anjo coloca a sua boca na sua e qualquer coisa que saia da sua boca entra na boca desse anjo. Pronto, ok, miswak. Miswak é a ação de limpar e cuidar dos dentes com um ramo, particularmente do árvore árabe, ou salvadora pérsica. Muitas pesquisas já encontraram que o ramo ajuda e melhora a saúde bucal oral hoje em dia, particularmente em comunidades onde não têm escova de dentes, porque a árvore e o ramo têm minerais e flúor naturais. A utilização deste tipo de higiene é muito antiga e, portanto, eu penso que os dentes dos muçulmanos serão maiores do que os dentes dos cristãos, porque é possível que esta prática religiosa e cotidiana era praticada pelos muçulmanos durante a Idade Média. Mas a coisa é difícil de ter certeza, porque esta árvore não está presente na Península Ibérica. Portanto, é possível que elas utilizaram um outro tipo de planta, uma outra coisa para cuidar dos dentes, mas temos que guardar e vamos saber quando ter os resultados. Mas eu não estou a dizer isto para sugerir que os cristãos não praticaram higiene. Por exemplo, temos aqui um exemplo de um dente que eu analisei. Atualmente não é deste sítio do Largo dos Reis, é de um sítio da Itália, mas é de Baixa Idade Média e é de um cristão. Onde encontramos um sulco profundo aqui no dente, conseguimos ver este sulco aqui, que é conhecido como uma cárie, esta parte mais escura. Quando olhamos só com um microscópio forte, vemos estrias orientadas paralelas, aqui, paralelas, do sulco. Este, e por causa da forma cilíndrica do sulco, como aqui, sugere que este indivíduo utilizou um palito de dente para aliviar a dor da cárie. Portanto, é provável que as pessoas no passado, os cristãos, também utilizaram alguma coisa para cuidar e manter os dentes. Também, os dentes podem mostrar mais do que saúde e produção artesanal. As dimensões e a forma dos dentes são muitos hereditários. Ou seja, as dimensões e a forma dos seios dentes provavelmente são mais similares aos seios país do que qualquer outra pessoa nesta sala. Os dentes são um registro da nossa herança genética. Portanto, conseguimos meter as dimensões e analisar a forma dos dentes em comunidades arqueológicas para compreender inter-relações. Portanto, no caso da minha dissertação, posso pesquisar o grau de parentesco entre e dentro dos grupos muçulmanos e cristãos. Também temos stress. Neste caso, stress significa uma perturbação durante o crescimento como desnutrição, que compromete o desenvolvimento do corpo e, consequentemente, deixa uma lesão, uma marca nos ossos.
Temos aqui 4 indicações diferentes do stress não específico. Não sabemos exatamente o que causou a formação destas lesões, mas conseguimos dizer que a presença dessas lesões provavelmente indica um crescimento comprimido. Portanto, eu vou comparar a presença e a prevalência dessas lesões entre e dentro dos grupos funerários para tentar revelar padrões do crescimento nestes grupos. Estes resultados vão ser muito interessantes no contexto da estatura. A estatura do indivíduo é uma combinação da herança genética e saúde durante o crescimento e desenvolvimento. Se uma pessoa possuir genes para ser alto, mas era desnutrida durante a infância, é provável que a sua estatura seja afetada e menor. Portanto, nós analisamos a estatura dos grupos no passado como uma reflexão das genéticas e crescimento e conseguimos reconstruir a estatura como o comprimento do fibro, por exemplo, e equações matemáticas. Temos aqui os resultados da estatura do sítio do Arco de Reis, onde conseguimos que temos aqui direito os masculinos, temos aqui na esquerda os femininos, e estes mais escuros são os islâmicos e estes são os cristãos. E conseguimos ver que os machos são muito mais altos do que os femininos. Podemos dizer que o grau de dimorfismo sexual era muito alto, abaixo da média. Mas o que é interessante é que os islâmicos, os masculinos islâmicos e os cristãos são mais ou menos iguais. Mas o grupo dos femininos islâmicos são mais altos do que os cristãos. Este é muito interessante. Este pode ser o resultado da herança genética ou do diferente crescimento e desenvolvimento. E, portanto, os indicadores do stress vão ser muito interessantes neste contexto. Pronto, avançamos aos caminhos de morte e vou falar sobre formas de sepulturas, no mesmo espaço, saturação do espaço, caracóis, erosão e estutofonia. Então, formas de sepulturas. Já falámos sobre estes indivíduos, estes exemplos, mas o que é interessante é as cortes delas. Ou seja, felizmente por causa dos desenhos do Dr. António José de Matias, temos muitas informação sobre cada sepultura. E parece-me que esta sepultura islâmica parece muito mais rasa, mais alta ou menos profunda do que o enterramento cristão. Então, o que eu fiz é uma abordagem métrica para tentar revelar padrões nas formas de sepulturas. Temos aqui o comprimento de cada sepultura, temos aqui a largura e temos aqui a profundidade. E o que é interessante é que as sepulturas islâmicas têm mais ou menos o mesmo comprimento das sepulturas cristãs, mas são muitas mais estreitas ou menos larguras e muitas mais rasas ou mais altas, menos profundas do que as sepulturas cristãs. Isto pode significar que o tratamento do corpo islâmico era mais uniforme e as sepulturas seriam superficiais o suficiente para se ouvir o chamamento à oração. Também, no sítio do Arco de Reis, temos muitos bons exemplos de duas fés no mesmo espaço. Temos aqui um indivíduo islâmico, 355, que foi cortado pelo de um indivíduo cristão posterior. E conseguimos ver que esta sepultura é mais profunda e mais largura da sepultura islâmica. Também temos dois mais exemplos de indivíduos muçulmanos, aqui e aqui, que foram cortados de indivíduos cristãos. Muito curiosamente, também é que encontramos muitos enterramentos cristãos com múltiplos indivíduos da mesma sepultura. Por exemplo, temos aqui um indivíduo com um monte dos ossos por cima. Temos aqui um indivíduo com as pernas tiradas para criar espaço por este indivíduo posterior. E também temos uma série aqui, provavelmente, este era um indivíduo que foi tirado para criar espaço por este indivíduo posterior.
Então, o que eu fiz é uma análise preliminar, onde eu contei o número dos ossos repetitivos para estimar o número dos indivíduos representados em cada sepultura. A ideia é isso. Um indivíduo, normalmente, só pode ter um crânio, certo? Portanto, se encontrarmos mais de um crânio, significa que temos pelo menos mais indivíduos, certo? Então, o que é interessante é que no sítio do Arco dos Reis, a maioria dos enterramentos cristãos estão com ou têm ossários. E mais interessante é que agora conseguimos dizer que o número mínimo dos indivíduos destes ossários é mais 134 indivíduos. Isto significa que a maioria dos cristãos não estavam enterrados em sepulturas sozinhos, em vez de partilhavam a sepultura com outros indivíduos. A razão por isto é difícil de saber. Eu gosto da ideia do arqueólogo espanhol Ruiz Taboada, que sugeriu que pode ser o resultado da saturação do espaço, ou seja, a reutilização das sepulturas, que quando o cemitério perto da igreja fica muito cheio ao longo do tempo. Também pode ser o resultado de juntar os familiares, mas é difícil de ter certeza. Também, no sítio do Arco dos Reis, temos uma coisa muito interessante, a presença de caracóis dentro das sepulturas. Conseguimos ver aqui, nesta área, a presença do monte das conchas de caracóis. E o que é mais interessante é que já encontrei a presença de caracóis, das conchas, diretamente em contacto com o corpo. Temos aqui um indivíduo com uma conchinha entre os dentes. Temos aqui um indivíduo com uma conchinha dentro do canal auditivo. E esta é uma matriz que eu tirei do osso, com muitos vasos, aqui e aqui, aqui, e nesta encontramos uma conchinha. Então, o que é interessante é que a prevalência de caracóis em enterramentos no sítio do Arco dos Reis é diferente entre os grupos funerários, ou seja, os enterramentos islâmicos têm uma maior prevalência de caracóis do que os enterramentos cristãos. Então, a questão é, também, observamos variação e provavelmente isto significa que temos espécies múltiplas, diferentes. Então, a questão é, por que observamos variação das fontes das conchas? Isto significa que temos espécies diferentes. E também, porque observamos variação no tamanho das conchas com a mesma forma, isto significa que temos níveis de curso, vários níveis de curso da vida. Muitas espécies de caracóis têm conchas semelhantes, infelizmente. E, atualmente, uma das únicas maneiras a examinar o nível das espécies de caracóis é analisar a genitália delas. Infelizmente, faltamos a dizer até elas, só temos as conchas, mas o que eu fiz é uma abordagem métrica para tentar revelar possíveis diferenciações dessas espécies. Então, cada concha eu meti a altura, a largura maior e a largura menor, e eu contei o número das espirais, ou a contagem das espirais. Eu juntei todas estas medidas na mesma figura, conseguimos ver aqui. Estes são os resultados preliminares de uma análise de componentes principais. E conseguimos ver diferenças nas medidas das conchas e no número destas espirais. Provavelmente, isto significa que temos pelo menos entre 4 e 5 espécies de caracóis neste sítio, mas é muito difícil ter certeza. Pelo menos conseguimos dizer que temos uma biodiversidade bastante alta neste sítio, e isto pode sugerir como era a ecologia e a paisagem no passado. E quando comparamos o tamanho das conchas entre os grupos funerários, conseguimos ver que as conchas maiores estão associadas com as sepulturas islâmicas. Também não existem tantas conchas no grupo cristão, apenas representado pelas 82 conchas, mas o grupo islâmico é representado, pelo menos agora, pelas mais de 300 conchas. Então, eu acho que a maior prevalência dos caracóis em sepulturas islâmicas, combinado com o facto de que as maiores conchas estão associadas com sepulturas islâmicas,
é porque são mais rasas do que as sepulturas cristãs, são mais altas. Provavelmente era mais fácil para os caracóis escavar nas sepulturas islâmicas do que as sepulturas cristãs, mas também, numa perspectiva ecológica, estes padrões podem revelar aspectos do processo de urbanização de Santarém durante a Idade Média. Ou seja, esses caracóis normalmente morram em sítios mais rurais, com plantas e sombra. Portanto, é possível que haja uma maior prevalência, uma maior densidade e maiores conchas de caracóis em enterramentos islâmicos, porque o cemitério era mais rural durante a época islâmica. A cidade sofreu mais urbanização e densificação depois da conquista cristã e, portanto, é possível que estes processos tenham afetado a passagem urbana desta parte da cidade e, consequentemente, afetaram a biodiversidade e população ecológica. Mas a questão ainda é por que escavaram, por que estão associados com o corpo. Eu gosto da ideia da vingança, ou seja, é evidente que os portugueses adoram os seus caracóis e comem muitos caracóis cada ano e, portanto, os caracóis ficam com raiva e depois comemos nós. Mas não estou a brincar, porque muitas espécies de caracóis são necrófagos. Elas comem materiais em decomposição e o corpo humano é uma fonte de alimentos e minerais e, portanto, é possível que elas tenham descido para comer ou descansar e depois sufocar. Ou seja, estes caracóis são espécies pulmonários, têm que respirar, têm que ter ar, e se não têm ar, morram. Pronto. Seu corpo é uma fonte de alimentos e minerais e não apenas para animais. Plantas também precisam de minerais e encontramos no sítio de Larque dos Reis muita erosão. Esta erosão acontece quando raízes encontram os ossos e produzem ácidos para tirar minerais. E, portanto, o que eu queria fazer é comparar o grão e o nível de erosão entre vários grupos e principalmente os grupos funerários deste sítio. Finalmente, a última metodologia que eu queria realizar é histotofonomia. O que é histotofonomia? Histotofonomia é uma metodologia para estudar os processos que afetam os ossos no nível celular. Então, conseguimos ver aqui um osso normal, é mais clara e castanha, e temos aqui vários exemplos de ossos alterados, como biodegradação, fracionamento e inundação fúngica. Então, o que eu queria fazer é realizar algumas comparações com essa metodologia, porque pode mostrar processos que afetam o corpo microscopicamente, que não conseguimos ver macroscopicamente. E por causa do facto que as sepulturas são diferentes entre os grupos funerários, eu penso que o nível celular dos ossos também serão diferentes. Por fim, a minha dissertação tem várias comparações principais. Nos caminhos de vida, vamos comparar a saúde esquelética entre e dentro dos grupos muçulmanos e cristãos, padrões de stress durante o crescimento entre e dentro destes grupos, a estrutura entre e dentro destes grupos, saúde bucal e oral entre e dentro dos grupos, a utilização dos dentes para a produção artesanal entre e dentro destes grupos e o nível de diferença biológica entre e dentro destes grupos. Nos caminhos de morte, vamos ver o tratamento do corpo e padrões nas formas de sepulturas, padrões de múltiplos indivíduos no caso de enterramentos cristãos, a presença, prevalência, densidade e tamanho dos caracóis entre e dentro dos enterramentos islâmicos e cristãos, a prevalência de erosão entre e dentro destes grupos e a histotofonomia entre e dentro destes grupos. Já pensamos que estas feias eram muito distintas durante a Idade Média, mas talvez uma abordagem bioarqueológica possa mostrar que existiram diferenças maiores dentro destas comunidades do que entre elas. Por exemplo, as maiores diferenças podem existir entre os jovens e os idosos do mesmo grupo funerário do que entre os grupos funerários. Portanto, eu penso que é muito importante cientificamente analisar todos os padrões possíveis. Então, no futuro,
Eu vou continuar a minha investigação nos ossos humanos e materiais arqueológicos e também queria realizar programas de divulgação aqui em Santarém e nos Estados Unidos para promover a herança e o património arqueológico de Portugal e Santarém em particular. Também eu queria dizer que eu estou impressionado pelo facto de haver tanta informação sobre património arqueológico e histórico na forma de relatórios e publicações como estas, e haver tanto interesse na história desta cidade e nas investigações que originaram centros de investigação como este. Finalmente, por causa das escavações destes sítios, foram feitas pela equipa de arqueologia municipal desta cidade, conseguimos colaborar e trabalhar juntos diretamente. Santarém já mostrou que se importa profundamente com o conhecimento arqueológico e histórico, tornando-o acessível de várias formas. Por isso, eu tenho imenso prazer a trabalhar e a estar nesta cidade. Eu concordo com Almeida Garrett, que disse que Santarém é um livro de pedra, e este trabalho apenas raspa a superfície desta pedra. Agradeço muito a minha colaboração com o Museu Municipal de Santarém e está patrocinada por várias bolsas, principalmente o programa do Fulbright, em conjunto com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, e terem-me dado a oportunidade de trabalhar e estar nesta cidade. Por fim, obrigadíssimo mais uma vez pela vossa atenção e vossa presença, e terem-me dado a oportunidade de realizar essa apresentação com um sotaque fortemente americano. Obrigadíssimo.